Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nessa aula nós vamos conversar um pouco sobre métodos de contagem. Vamos falar um pouco sobre o Enem. Antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de desejar a você bons estudos e que até chegar a data do Enem você esteja preparado para fazer a prova. E é claro, depois que você fizer a prova, você tenha uma sorte para poder passar. Então, essa é a primeira aula que nós vamos conversar um pouco sobre conteúdos do Enem. Nós vamos falar dos métodos de contagem. Esse primeiro método de contagem, que é o princípio fundamental da contagem, é uma preparação, entre outras palavras, para nós conversarmos um pouco sobre probabilidades. As probabilidades que nós iremos ver mais à frente. Pois bem, os métodos de contagem que nós iremos falar, além do princípio fundamental da contagem que eu falei agora, nós vamos falar de permutações, combinações, permutações com repetição e combinação completa, que é um método parecido com permutação com repetição. Pois bem, vamos me acompanhar para você ver como é que nós vamos desenvolver os conteúdos. Aqui nós temos um primeiro exemplo. De quantas maneiras pode-se sair de uma cidade, tal que essa cidade tenha duas saídas? Vamos pensar um pouco. Deixa eu fazer um desenho aqui, para nós analisarmos o nosso problema. Então, suponha que aqui seja uma saída 1 e aqui seja uma saída 2 dessa cidade. A primeira coisa que você pode se perguntar é: eu posso sair pela saída 1 ou eu posso sair pela saída 2? E eu não posso, em hipótese alguma, sair pelas duas ao mesmo tempo. Então, parece bem óbvio dizer que nós temos duas maneiras de sair dessa cidade. Ou pela cidade 1, pela saída 1, ou pela saída 2. De modo que nós vamos ter 1 mais 1 igual a 2. Esse exemplo que nós fizemos agora, ele exemplifica o que eu vou chamar princípio aditivo. O princípio aditivo consiste da seguinte ideia: você não pode executar uma ação que é dividida em etapas, sendo essas duas etapas ao mesmo tempo. Ou você executa uma etapa ou executa a outra etapa. Por exemplo, no nosso problema, a ação é sair da cidade. E você divide em duas etapas. Ou sai pela saída 1 ou sai pela saída 2. De modo que eu posso somar a quantidade de maneiras que eu saio pela saída 1 e pela saída 2. Como pela saída 1 só tem uma maneira de sair, e pela saída 2 também só temos uma maneira de sair, 1 mais 1 igual a 2. Vamos ver outro problema. Vamos lá. De quantas maneiras distintas pode-se fazer uma viagem de uma cidade A a uma cidade C, passando por uma cidade B, de modo que há duas estradas de A até B e 3 estradas de B até C? Para resolver esse problema, eu vou fazer um desenho. Digamos que aqui eu tenho a cidade A. Aqui eu tenho a cidade B. E aqui, deixa eu apagar um pouquinho esse B e colocar ele mais aqui. Aqui eu tenho a cidade B e aqui eu tenho a cidade C. O problema nos diz que há duas estradas de A até B. Então, digamos que eu vou ligar aqui
A até B, por dois caminhos diferentes. E de B até C, 3 estradas. Então, vou ligar B a C. Além disso, eu vou enumerar essas estradas. Digamos que essa seja a estrada 1, essa seja a estrada 2, essa seja a estrada 3, 4 e 5. Agora eu quero que você ponha-se no papel da pessoa que deseja fazer essa viagem. Por exemplo, se você vai pela estrada 1 ou pela estrada 2, saindo de A até B, como você pode prosseguir o caminho? Me acompanhe. Por exemplo, se eu saio pela estrada 1, eu posso ir de 1 e pela estrada 1 e pela 3. Por exemplo, 1 e 3. Eu posso ir pela 1 e pela 4. Ou eu posso ir pela 1 e pela 5. Se, por acaso, eu for pela estrada 2, mais uma vez eu posso ir pela 2, 3, 2, 4 e 2, 5. E você pode agora contar. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Então, nós temos 6 maneiras distintas de fazer essa viagem de A até C, passando por B, sendo que há 2 estradas de A até B e 3 de B até C. Agora, pense o seguinte. Perceba que de A até B são 2 estradas. De B até C são 3 estradas. Então, eu posso multiplicar 2 vezes 3 igual a 6. E é exatamente essa coisa que vai nos levar ao princípio fundamental da contagem. Antes disso, vamos fazer mais um exemplo. Considere essa bandeira. Então, uma bandeira com a forma abaixo vai ser pintada utilizando 2 dessas cores dadas. Digamos que eu tenho aqui essas cores, que eu vou enumerar essas cores para facilitar. Eu vou indicar por letras, que vai ficar melhor. A cor A, a cor B e a cor C. E eu quero pintar essa bandeira tendo essas 3 cores. Eu tenho que executar essa ação e pensar o seguinte: eu posso pintar essa parte aqui primeiro, que está fora do círculo, ou eu posso pintar o círculo antes. É uma decisão que eu devo tomar. Eu vou tomar a decisão de pintar primeiro a parte que está no exterior do círculo e depois no interior do círculo. Eu me pergunto, de quantas maneiras eu posso pintar a parte exterior? Como eu tenho 3 cores, há 3 maneiras. Agora, digamos que eu não possa repetir a cor utilizada aqui. Digamos que eu usei a cor A. Eu não posso mais usar a cor A dentro do círculo. Então, eu tenho 2 outras cores para poder usar. Tenho 2 possibilidades. Então, temos 2 partes no exterior, 3 partes no exterior e 2 partes no interior. De modo que nós vamos ter 2 vezes 3 igual a 6. Para você ver como isso fica, essas são as possibilidades. Então, essas 6 possibilidades são exatamente as maneiras distintas que nós podemos pintar a bandeira utilizando aquelas 3 cores. Agora nós estamos prontos para definir o princípio fundamental da contagem. Me acompanhe. O princípio fundamental da contagem, que também é conhecido como princípio multiplicativo.
ele diz o seguinte: se uma decisão X pode ser tomada de X modos, X minúsculo, e qualquer que seja essa escolha, a decisão Y pode ser tomada de Y modos, então o número de maneiras que se pode executar ou tomar consecutivamente as decisões X e Y é igual ao produto dessas etapas, a etapa X e a etapa Y. Ficou bem claro nos nossos exemplos. Vamos fazer mais um exemplo. De quantas são as formas de pintar a bandeira a seguir, utilizando 3 cores diferentes dentre as 4 dadas? Nós temos 4 cores e uma bandeira dividida em 3 partes. Ou seja, tem uma ação que eu tenho que executar em 3 etapas. Digamos que aqui seja a cor A B, a C e a D. Agora você pode se perguntar, de quantas maneiras distintas eu posso pintar essa parte da bandeira? 4 maneiras distintas. Digamos que essa seja a primeira etapa da nossa tarefa. Digamos agora que a segunda etapa da nossa tarefa seja pintar essa parte aqui. Você não pode, digamos, utilizar a cor A se você tiver utilizado ela aqui. Então resta a B, a C e a D. 3 possibilidades. Digamos que eu usei a cor B. Eu não posso mais usar a cor B e a cor A. Então restam 2 possibilidades para pintar o círculo. Então, o princípio fundamental nos permite dizer que nós temos 4 vezes 3 vezes 2 maneiras, que é igual a 24. Ou seja, 24 maneiras distintas de pintar essa bandeira, utilizando essas 4 cores dadas. Agora, tratar de problemas de contagem requer uma boa postura. Então, nós temos alguns princípios que você deve seguir para tentar minimizar os erros, porque erros acontecem. Vez ou outra você vai errar, é normal. Mas para minimizar esses erros, eu recomendo fortemente que você siga esses princípios que eu vou mostrar agora. Então, nós temos aqui estratégias para a resolução de problemas de contagem. Primeira, devemos sempre nos colocar no papel da pessoa que deve executar a ação solicitada e ver que decisões devem ser tomadas. Então, você está executando uma ação que ela pode ser dividida em etapas. E você tem que observar essas etapas. Segunda, devemos sempre que possível dividir as decisões a serem tomadas, justamente o que eu falei agora, porque elas podem ser divididas em decisões mais simples. E por último, mas não menos importante, não devemos adiar dificuldades. Pequenas dificuldades adiadas costumam se tornar em dificuldades imensas. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Considere esse problema que nós temos aqui. Quantos são os números de 3 algarismos? Você pode se perguntar. Bem, um número de 3 algarismos, por exemplo, eu devo usar os algarismos 0, 1, 2, 3. Deixa eu apagar essa vírgula aqui, que ficou ruim. Dois, 3, 4, 5, até o 9. Ok? Nós temos 10 algarismos para formar um número de 3 distintos. Por exemplo, 3, 2, 1 é um número de 3 algarismos. Mas 0, 2, 1 não é um número de 3 algarismos. Porque o 0 aqui, na casa das centenas,
não está contando. Como ele não está contando, esse número, na verdade, é um número de 2 algarismos. Então, o que você deve fazer é o seguinte: você não pode começar contando com 0. Então, tirando o 0 da contagem, digamos que eu comece contando, escrevendo, considerando as centenas, depois as dezenas e depois as unidades. Eu vou me perguntar, para a casa das centenas, quantas possibilidades existem? Ao todo nós temos 10, mas eu não posso utilizar o 0, então há 9 possibilidades. Agora eu vou para a casa das dezenas, por exemplo. Se eu tiver usado aqui na casa das centenas o número 3, o 3 eu não vou poder utilizar mais, porque eu quero algarismos distintos, não pode repetir algarismos. Então, eu só não posso usar o 3, mas eu posso usar o 0 agora, não está proibido, de modo que nós temos novamente 9 possibilidades. E depois, 8 possibilidades. Então, o resultado é a multiplicação desses números, 9 vezes 9 vezes 8. A conta fica a seu trabalho, você vai fazer essas continhas. Vamos fazer mais um exemplo. Quantos são os números pares de 3 algarismos distintos? Você pode pensar da mesma maneira que anteriormente. O que é um algarismo par? Um número par é um número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Ok? Agora, como você faz para resolver isso? A ideia é o seguinte. Lembra que o 0 dá problema no início? Então, você vai dividir em 2 partes. Aqueles números que começam com 0 aqui e aqueles que não começam com 0, tá? Que pode ser qualquer um, por exemplo, 2, 4, 6 e 8. Então, eu vou colocar aqui 2, 4, 6 e 8. Vamos dividir assim. Eu vou contar todos que começam com 0 na unidade. Então, eu já fixei o 0. Eu tenho quantas possibilidades de números para utilizar na casa das centenas? Como o 0 está fora, eu tenho 9. Aqui fica 1, porque eu só tenho uma possibilidade, lógico, né? Depois eu devo me perguntar, se eu coloquei o 3 aqui, por exemplo, o 3 e o 0 estão fora. Então, há 8 possibilidades. Então, a conta é igual a 9 vezes 8. 7, 2. Agora, vamos lá. Vamos considerar aqueles que usam 2, 4 ou 2, 4, 6 ou 8 aqui. Ok? A ideia é o seguinte. Quantas possibilidades você tem aqui para a casa das unidades? 4 possibilidades, né? 4 possibilidades. Então, aqui. Digamos que você utilizou 2. Agora você vem aqui para a casa das centenas. Você deve se perguntar quantas possibilidades você tem para cá. Você não pode utilizar o 0 e nem o 2 porque você já utilizou o 2. Então, você tem 8 possibilidades. Digamos que eu tenha usado 5 aqui. Agora você vem para a próxima casa, que é das dezenas. Você não pode, por exemplo, utilizar o 2 e o 5. Então, você tem 8 possibilidades. Você faz essa contagem aqui. 8 vezes 8 vezes 4. Faz essa conta e soma com 72. Eu vou deixar para você fazer essa conta. Não é difícil. Vamos finalizar, então, resolvendo essa questão do Enem. Questão bem interessante. As questões do Enem, você precisa sempre de uma boa leitura e uma leitura com cuidado.
Vou ler com cuidado e vamos tentar resolver a questão. Um artesão de joia tem à sua disposição pedras brasileiras de 3 cores, vermelhas, azuis e verdes. Ele pretende produzir joias construídas por uma liga metálica a partir de um molde no formato de um losango, como no desenho ao lado que nós temos. Um losango não quadrado com pedras nos seus vértices, de modo que 2 vértices consecutivos não tenham sempre pedras de cores diferentes. Então, por exemplo, se o vértice A tem uma cor vermelha, o D e o B não pode ter cor vermelha, mas o C pode, por exemplo. A figura ilustra uma joia produzida por esse artesão com vértices A, B, C e D correspondentes às posições ocupadas. Aqui eu esqueci de colocar o final, mas a pergunta é: quantas joias podem ser produzidas? Vamos tentar responder essa pergunta. Quantas joias podem ser produzidas? Aqui mesmo. Então, por exemplo, deixa eu fazer um desenho aqui. Um desenho pequeno. E usar essas informações que nós temos no problema, que é a seguinte informação: vértices distintos não podem ter cores iguais. Digamos que a cor vermelha seja a cor A cor azul seja a cor B e a cor C seja a verde. Você deve começar a tentar resolver o problema da seguinte maneira. Por exemplo, esse vértice aqui, com quantas cores eu posso pintar esse vértice? Eu posso pintar com 3 cores, naturalmente. Por exemplo, digamos que eu usei a cor A. Ok? Agora você pode ir para um desses 2 vértices, este ou este. E você pode se perguntar, de quantas maneiras diferentes nós podemos pintar esses vértices? Digamos que eu queira pintar este esquerdo aqui. Bem, há 2 possibilidades, ok? E o vértice esquerdo também há 2 possibilidades. Agora você deve se perguntar de quantas maneiras distintas eu posso pintar o outro vértice. Agora, aqui nós temos um problema. Por exemplo, se eu pintei aqui com a cor A e a cor... Desculpa, a cor A não pode, né? Mas se eu pintei com a cor B e a cor C, por exemplo, aí eu poderia me perguntar, de quantas maneiras eu poderia pintar o vértice de baixo? De uma maneira, porque eu só poderia usar a cor A. Mas, se eu tivesse usado a B e a B, eu poderia usar tanto a C como a A. Então, nós temos um pequeno impasse aqui, a depender do número de maneiras que eu pinto os vértices do meio. Então, eu tenho que dividir em casos, que são aqueles casos em que eu pintei esses 2 vértices aqui com a mesma cor e com a cor diferente. Vamos fazer isso e ver como fica o problema. Então, deixa eu fazer o desenho e um outro desenho aqui para finalizar o nosso problema. Digamos que eu pintei com a cor A, tínhamos anteriormente 3 possibilidades. Aqui eram 2 possibilidades. Digamos que aqui eu tenha usado a cor B, ok? Aí a questão agora aqui é o seguinte: eu posso usar a cor B ou a cor C. Digamos que eu usei a cor... Quantas são as possibilidades, né? A cor B. Só temos uma possibilidade, se eu usei a cor B, óbvio, né? Agora, o último vértice, temos quantas possibilidades? 2 possibilidades, porque eu posso usar a C ou a A. Vamos continuar com a mesma ideia. Digamos que eu pintei aqui com a A, 3 possibilidades. Digamos que eu pintei... Aqui nós temos 2 possibilidades, obviamente. Digamos que eu pintei com a B, mas agora eu pintei com a C aqui, ok? Só tem uma possibilidade, óbvio. Aí a pergunta é, de quantas maneiras diferentes eu posso pintar o último vértice? Como os anteriores têm a cor B e C,
eu só posso usar uma cor, que é a cor A. Então, uma possibilidade. Aqui nós temos, nessa primeira parte, nós temos 3 vezes 2, vezes 2, vezes 1. E aqui na segunda parte nós temos 3 vezes 2, vezes 1, vezes 1. O resultado disso aqui é 12, e o resultado disso aqui é 6. Juntando as duas partes, nós temos 18 possibilidades. Então, vocês percebem que o problema do Enem ele é bem elaborado. Você precisa de uma boa leitura e calma para resolver o problema. Pois bem, nós vamos ficar por aqui nessa aula e a próxima aula nós iremos falar sobre permutação. Até lá.